Bom, olá pessoal, tô aqui para fazer um vídeo para minha escola, né? Que é um passo a passo. E com certeza vai ser bom dia, só que para todos aqui, porque vai ser um vídeo para todos. Já fiz vídeos sobre ensinando a como se estuda a Bíblia, os passos mais fáceis, né? E eu trouxe aqui novamente, aproveitando que eu preciso estudar o capítulo 8 de Esther, né? Eu vim trazer como que se estuda. Primeiro, você vai ter que precisar da Bíblia, claro, né? E de um caderno, que tamanho que você quiser. Aqui, por exemplo, eu tenho vários estudos, principalmente de Esther, que eu estou estudando. E eu vou fazer o que com esses estudos? Eu vou ter que abrir, né, a Bíblia no livro de Esther, o livro que você queira estudar, seja qualquer um. Lembrando, é um estudo da Bíblia, então a maneira como eu vou ensinar aqui pode ser a maneira diferente que vocês queira, né, fazer, mas isso vale de pessoa mesmo. Você vai precisar da Bíblia, certo? E você vai precisar de ler o capítulo. Uma vez você não vai conseguir entender todo o capítulo, você pode até entender o capítulo, mas a forma como você deve compreender, no máximo umas 3 lidas, 2 lidas e de versões diferentes. Por um exemplo, você vai precisar de 2 Bíblias de versão diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Essa é a NVI e essa é a CNBB, que é uma versão muito forte e poderosa para você compreender. E aí você vai ler aqui, você vai ler nas outras duas, e se você tiver mais, lê nas outras mais, para você compreender. Quando você acabar de ler, né, um dos passos, dos primeiros passos foram você ter uma Bíblia que você vai compreender, né, a leitura, um caderno e simplesmente bolsinha com lápis, caneta, essas coisas que você vai usar. Quiser enfeitar, tipo, para você entender melhor da forma como eu faço, tipo, eu rabisco toda, né, forma de se dizer, eu rabisco a Bíblia, as partes que me chamaram a atenção e essas são as partes que eu devo estudar. Por um exemplo, aqui onde eu anoto, não tem muitas colorido não, tá vendo só? Porque eu resumo aquilo que eu li, colocando as partes que me chamaram mais atenção. Quando você for ler em cada versão, quando você for ler a Bíblia em cada versão, você vai ter que as partes que você ficou com dúvida e as partes que você entendeu, você vai ter que se aprofundar nela. Por um exemplo, se no capítulo disse assim, e sei lá, ela fez um decreto, como aqui vai dizer, e o rei fez um decreto, né? Mardoqueu fez um decreto. Aí te chamou a atenção, você vai ter que procurar o significado real do que é um decreto, o porquê daquele decreto, e para isso você vai ter que ler o capítulo anterior, que é o 7, para ver o que aconteceu, para ele fazer o decreto aqui no capítulo 8. Por um exemplo, você for ler Provérbios, você vai ter que ler por exemplo, o 24 aqui, para você entender o contexto, você vai ter que ler o 23. Todo o livro, né, todo o livro da Bíblia tem um contexto. Por exemplo, se você for ler o 8, você vai ter que ler o 7. Se você for ler o 7, vai ter que ler o 6. Se você for ler o 6, vai ter que ler o 5. Se for ler o 5, vai ter que ler o 4. E assim por diante, começando. Capítulo 1, aí você vai começando. Capítulo 1, no 2 você já vai entender. Quando você for ler o 3, você vai entender o 4 e assim por diante até chegar no livro que você acabou, né, que você vai querer estudar. Por exemplo, você encontrou uma dúvida. Ah, eu não entendi, Cauã. Por exemplo, sei lá, esse negócio de decreto, os significados dos nomes. Isso é umas perguntas que realmente batem muito, né, no meio dos cristãos e assim por diante. Pessoas que queiram estudar a Bíblia, né? Você vai fazer o que com essas dúvidas? Você vai juntar e vai procurar aqui na Bíblia. Confuso, né? Mas não. Você, por exemplo, topou com um decreto, você vai procurar significados de decreto, qual é o significado do decreto. Você vai cair muito nos livros, né, dos Pentateuco, né, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Vai cair muito lá porque fala muito sobre decreto. E para você que queira estudar outros livros e tá com medo, não precise. Tem vários livros que você pode
fazer. Por exemplo, aqui eu faço anotações, tá vendo só que aqui tem escrito anotações? Aí eu vou anotando salmos e assim por diante até eu acabar de estudar toda a Bíblia. De começo parece ser difícil, mas não é. Você precisa tomar atitude e começar. Indico vocês estudarem, né? Começarem a estudarem nos evangelhos, né? Que aparentemente são difíceis, mas melhor para você compreender, que é de Mateus a João e depois tem as cartas de Paulo. Então você precisa realmente vir ao livro que você quer e estudar ele. Tiver dúvida, você tem que vir na Bíblia e tirar as dúvidas nela. Qualquer pergunta que fizerem a nós, né, a Bíblia vai ter a resposta. A mais difícil, ela tem. A mais difícil que todos os seres humanos falam, essa não tem resposta. A Bíblia tem resposta. Então, uma das recordações, no caso, eu acho que é isso mesmo, que você pode recorrer na Bíblia para as dúvidas que você tirar do texto que você está lendo. E a passar do tempo que você for lendo, for terminando o livro, você vai ter que, né, ler o contexto, ler do início ao fim novamente, para aquilo que você leu vir para sua mente para ficar, para você não fazer nada em vão, de você estudar, só estudar e passa tipo 1 hora você já esquece tudo que você estudou do 1 ao 10 desse livro aqui que eu tô dizendo, né? Então não adianta, você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para os passo a passo que eu já disse para não ficar muito longo o vídeo. Você precisa de Bíblias, certo? 1, 2, 3 Bíblias que eu uso também. Um caderno, que eu acho que, eu não sei de quantas matérias que eu não lembro. 20 matérias, né? Uma bolsinha com lápis, né? Eu tenho muitos lápis aqui, eu uso bastante. Tem essas canetas também que eu uso. E somente, mais nada, por enquanto. Fora os outros estudos que eu faço, que aí eu uso canetinhas, né? Que eu uso bastante o marca-texto, que igual eu te mostrei na Bíblia, e as minhas canetinhas que não estão aqui, mas estão na minha gaveta onde eu guardo os meus lápis. E você vai ter que resumir aquilo que você leu, colocando as questões que te deixaram indagado, certo? E sobre as dúvidas também, que são muito bom para o nosso entendimento, para você, tipo assim, essa dúvida aí eu passei, eu fiz assim, assim, assado, para você dar exemplo para quem quiser estudar a Bíblia. Espero que você tenha entendido como é que eu faço. É uma das formas que para mim, é fácil, mas para você pode ser difícil. E isso vale de pessoa. Da forma como você vê que você estudar a Bíblia é melhor para você, fique com essa. Muito bom. Contanto que seja biblicamente na Bíblia mesmo, dentro da Bíblia, fica em paz. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá? Espero que vocês tenham gostado muito e espero ter ajudado cada um de vocês. E esse vídeo, como eu disse, é pra minha turma, né? Eu vou postar no YouTube porque eu não consigo passar pro pendrive, e também já aproveitando para fazer um vídeo aqui pra vocês que faz tempo que eu não posto. Já vai ficar aqui. Eu não sei se o vídeo vai ficar de cabeça para baixo, porque eu tô fazendo aqui em cima de eu não sei o nome disso. E vai ficar de cabeça para baixo assim mesmo, mas vocês vão entender. Depois vocês dão um jeito aí, põem o celular de cabeça para baixo, assim, assim, assado. E vocês consigam entender. A minha voz, eu sei que tá saindo muito boa, né, para vocês. Espero ter ajudado bastante, muito mesmo vocês. E lembrando, tem outros vídeos também, se eu não me engano, falando sobre provérbios, como que você se estuda provérbios, o livro de provérbios de forma diferente, e tem vários outros estudos que eu também faço que são de forma diferente, como eu fiz aqui. Principalmente eu preciso da Bíblia e de um caderno e vários outros cadernos. Por exemplo, eu tenho 11 cadernos que eu faço os estudos. Isso é de pessoa, tá, gente? Porque eu gosto de estudar a Bíblia toda. Eu comecei a estudar, se eu não me engano, lá do Novo Testamento em diante. Depois eu fui andando pela Bíblia, que eu gosto de andar pela Bíblia. Espero ter muito ajudado vocês novamente e é isso, tá? Tchauzinho pra vocês. Fui!